muito bem-vindos à nossa aula. Você que vai fazer o concurso para Guarda Municipal de Cascavel. Eu sou o professor Birajara e vou trabalhar aqui com vocês aqui agora um tema bem importante para o teu concurso. Na parte de legislação de trânsito, vamos estudar o artigo 29, que consta aí no edital do teu concurso, tá bom? Então o edital ele vem trazendo para nós o artigo 29 e as infrações de trânsito também, tá bom? Vamos então direto para o que interessa, vamos para conteúdo. Você está aqui hoje porque você quer conteúdo, tá? Eu quero acertar as questões, eu quero ter um bom desempenho. E é para isso que nós vamos ajudar você a entender o artigo 29 como um todo, tá bom? Nós vamos estudar todo o artigo 29. Professor, mas eu acho que não vai cair todo o artigo 29. Não adianta, pessoal. O edital ele fala o artigo 29 e uma maneira ótima de conseguir compreender ele é estudando todo ele, tá bom? Então, o artigo 29 ele está na parte de normas gerais de circulação e conduta. O Código de Trânsito Brasileiro ele tem várias partes, ele é particionado em capítulos. Este capítulo aqui em especial, que começa no artigo 26, ele trata das normas gerais de circulação e conduta. Tá? Então, é a maneira correta de você conduzir o seu veículo automotor no Brasil. Normas gerais de circulação e conduta. Tá? E se você não conduzir de maneira correta, surge uma infração de trânsito correspondente à sua atitude incorreta no trânsito. Dirigiu de forma incorreta, infração de trânsito. Tá bom? Então, a maneira mais fácil de estudar esse conteúdo é você fazer uma relação com as normas gerais de circulação e conduta. Dentro dessas normas, você tem o artigo 29, tá? E fazer uma relação disso com as infrações de trânsito. E T aqui é infração de trânsito. Coloquei de forma resumida para ajudar vocês, tá bom? O artigo 29, então, que poderá estar na tua prova, o trânsito de veículo nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, tá bom? Então, o teu edital ele fala circulação de veículos, aqui você tem um ponto específico do edital, então temos que ter bastante atenção nesse conteúdo. Uma coisa importantíssima é entender que o artigo 29 ele apenas é aplicado para vias terrestres abertas à circulação. Isso significa que, se for uma via aérea, não aplica. Se for uma via aquática, no mar, nos rios, nos lagos, não aplica, tá bom? E ela tem que estar aberta à circulação. Então, aqui nós temos algumas questões, inclusive, que já foram aplicadas, em provas de alto nível de legislação de trânsito, colocando uma via não aberta à circulação. Se a via não está aberta, você não aplica o artigo 29, tá bom? Por quê? Porque ela não está aberta à circulação. Tem que ser uma via terrestre. O conceito de via terrestre nós encontramos lá no início do código, lá no artigo 2º, não é o caso para nós nesse momento, tá bom? Então, a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. Então, por que no Brasil a gente anda pelo lado direito, né? Você vou desenhar aqui uma via, ó. A gente sempre vai andar pelo lado direito. Esse veículo aqui, ó, ele está nessa direção, ele está à direita. E este outro veículo aqui, ele está nesta direção, também está na direita dele, a direita de quem está descendo, tá? Então, é uma direita para subir e uma direita para descer. Normal, os dois irão pela direita. Pergunta de prova. É possível andar pela esquerda? É possível inverter aqui a situação, ó, e colocar o veículo transitando dessa maneira? Aqui você tem este veículo. E aqui você vai ter este veículo. É possível? Claro que é. Quando, professor? Quando estiver devidamente sinalizado. Muito próximo ao local onde eu trabalho tem uma via dessas, que chamamos de mão inglesa, tá? Entre aspas, mão inglesa. O código ele não traz essa expressão mão inglesa, mas a mão inglesa é justamente o trânsito, pela esquerda. Então, você andar pela esquerda é possível sim, desde que tenha sinalização de
regulamentação, tá bom? Está sinalizado, está regulamentado, fechou. Muito bem. O artigo 184, que está aqui nesse quadrinho, que você depois pode observar, pode dar um print na tela, pode anotar, fazer o que você achar mais interessante, ele trata, né, da infração de trânsito. O teu edital fala em infrações de trânsito, então eu acho importante aqui o artigo 184, você pode fazer a leitura depois desse dispositivo, tá bom? Então a nossa live aqui é o seguinte, este material você pode, né, ter, se adquirir o curso completo aqui junto ao pessoal do Implacável, ou você pode anotar em casa. O aluno que é esperto, ele está agora com o caderninho ali, ó o meu caderninho aqui, o aluno esperto, ele está com o caderninho fazendo anotações. Anotou o artigo 29, anotou o artigo 184, que é a infração de trânsito para quem desobedece o inciso número 1, tá bom? Inciso 2, o condutor deverá guardar distância de segurança. Pergunta de prova. Qual é a única, quando eu falo única é que só tem uma distância de segurança que está em metros dentro do código. Só tem uma, tá? O resto não tem nada escrito. É a doutrina, né? É os livros, as regras de direção defensiva é que trazem essa possibilidade da distância de segurança ser regulamentada. Então, o condutor deverá guardar distância de segurança. A única é quando você vai passar por bicicleta. Passar ou ultrapassar bicicleta, a distância é de 1,50 m. 1,50 metros. Esta é a distância de segurança. E é a única dentro do código, tá bom? E também é uma distância lateral. Distância lateral. Professor, e distância frontal? Distância que eu tenho que manter do carro que está na frente. As regras de direção defensiva, elas falam em tempo, tá, pessoal? Seriam 2 segundos. Então, teria que manter 2 segundos do carro da frente para conseguir ter uma distância de segurança. Professor, por que 2 segundos? É o tempo necessário entre você identificar um problema, você raciocinar, você dar um comando para o seu corpo, seja mudar a direção, frear o veículo, reduzir a marcha, acionar alguma luz. Então, esse é o tempo necessário. É claro que é um tempo bem menor, tá? Se você está ligado no trânsito, é menos de 1 segundo. É a fração de segundo para você se livrar, muitas vezes, de um acidente de trânsito, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, a distância de segurança tem que ser mantida, distância lateral, frontal do seu veículo, como também para os demais, em relação ao bordo da pista, não andar muito pelo bordo da pista, sempre considerando a velocidade e as condições do local onde você está trafegando. E a única, olha que importante, hein? Única. Se eu estou falando única é porque não tem outra exceção. A única distância é quando você vai passar ou ultrapassar por bicicleta. Aí, nesse caso, você vai manter a distância de 1,50 m. Tá bom? Fechou. Galera, inciso 3. 1.500 vezes em prova. Claro que eu estou chutando aqui um número, né? Muito comum em prova, o inciso 3. Se você pegar em qualquer site de questões, ou você tem um livro, sei lá, você vai encontrar muita questão do inciso número 3, que é quando os veículos se aproximarem do local não sinalizado. Olha que importante, hein? O local é não sinalizado. Este local não sinalizado temos regras. Se você tem apenas um fluxo proveniente de rodovia, imagine você uma rodovia cruzando com uma estrada, uma rodovia cruzando com uma via urbana, sempre a preferência vai ser da rodovia. Terá preferência quem está na rodovia. Professor, o que é uma rodovia? Rodovia é uma via rural pavimentada. Em caso de rotatória, aquele que está circulando por ela, não há nenhuma sinalização. Você vai seguir, né, dentro da rotatória, e quem está na rotatória tem preferência. Nos demais casos, o que vier à direita do condutor. Vou desenhar aqui para você um cruzamento, olha só. Não tem sinalização nenhuma. Aqui tem o veículo número 1
e aqui você vai ter o veículo número 2. Não há sinalização, não há nada, estão os dois ali parados, um olhando para o outro. E agora, quem vai primeiro? Quem tem preferência? E aí os dois resolvem ir ao mesmo tempo e acontece um sinistro de trânsito aqui no meio. Os dois olham um para o outro e pensam assim: ah, não tem placa, não tem nada, cada um paga o seu. Opa! E aí o manezinho lá, o Joãozinho, que foi meu aluno, ele tá ligado, artigo 29, inciso 3, a linha C, fala que a preferência é daquele que está na direita. Então, este aqui tem a preferência, tá bom? Quem vai ter que pagar é o veículo 1, porque o veículo 2 ele tinha a preferência. Por quê, professor? Porque ele está mais à direita. Sempre quem está à direita tem preferência, tá bom? É importante também que você memorize e entenda que é para local não sinalizado. Se existe sinalização, você segue a sinalização. Tem um exemplo, uma rotatória, uma não sinalizada, perfeito, né? Os veículos que estão transitando pela rotatória, eles têm preferência. Inciso número 4, quando veículos, né, quando a pista comportar várias faixas, sempre as da direita são para veículos lentos e de maior porte. E as da esquerda para ultrapassagem e deslocamento de veículos de maior velocidade. Então a maior velocidade vai ser impressa, né, sempre para quem está à esquerda. Tá? Quem está à esquerda, maior velocidade. Quem está à direita, menor, bem fácil. Não tem mistério nenhum, tá? Veículos lentos e de maior porte. Professor, pode ser o caso do veículo lento de maior porte ter uma outra pista? Claro. Depende do quê? Você que está em casa, do que depende? Depende do quê? Sinalização. Muito comum os veículos lentos de maior porte transitarem na faixa central, pessoal. E aí você tem um veículo menor aqui, você tem um veículo menor aqui, ó. Todos estão nessa direção. Caminhões, faixa central. Até mesmo para não estragar o asfalto. Ele vai bem pelo meio, né? Para não dar aquele problema de ficar afundando o asfalto. Fica numa parte mais centralizada. Desde que tenha sinalização, ele não vai pela pista mais à direita. Ele vai pela faixa central, que é bem comum da gente encontrar e acontecer, tá bom? Tem infração de trânsito, tem artigo 185, inciso número 2, tá aqui, ó. Eu cansei de fazer essa multa, né? Essa infração de trânsito, que é para os veículos transitando na faixa da esquerda de forma lenta, tá? Uma vez abordei um motorista de caminhão que ele estava a mais de 5 quilômetros. Cara, o cara estava 5 quilômetros na faixa da esquerda, não tinha ninguém na direita, a viatura tentando passar e não conseguia, enfim, né? É um problema, caminhões na faixa da esquerda. Ele pode transitar pela esquerda? Claro que pode. Quando ele vai fazer uma ultrapassagem, ele vai e volta, mas o local dele é na faixa da direita. Ou, se existir sinalização, naquela que está sinalizado para aquele tipo de veículo, tá bom? O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrar e sair de imóveis e áreas especiais de estacionamento, tá bom? Você imagina dentro da cidade, o veículo vai sair e entrar do prédio, quem mora em prédio, ele tem que passar por cima da calçada, tá? Passa por cima do passeio, tá? Acostamento, mesma coisa. Tem um lote lindeiro ali, um sítio. O cara vai passar pelo acostamento para entrar no sítio dele, tá bom? Veículos precedidos de batedores. Professor, o que é um batedor? Batedor é aquele que bate, aquele que vem à frente, aquele que vem abrindo caminho, geralmente para autoridades, né? O veículo vem na frente abrindo caminho para a escolta. Muito comum escolta, batedor faz escolta. Terão prioridade de passagem, é só o que diz o código. Aqui é importante, tá? Só o que diz o código. O inciso número 7, importantíssimo. Tá? O inciso número 7, meus amigos, ele está muito resumido aqui nesse quadro que nós vamos mostrar daqui a pouquinho para você. Mas eu quero dar uma passadinha aqui pelos dispositivos. Tá? Então, os veículos destinados a socorro de incêndio, bombeiros, por exemplo. Salvamento, SAMU e bombeiros também, né?
Veículos de polícia, fiscalização e operação de trânsito. A Guarda Municipal, ela entra aqui, tá, pessoal? A Guarda Municipal é fiscalização e operação de trânsito. Então, a GCM, ela está aqui no inciso número 7. E as ambulâncias, além da prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, livre estacionamento, livre parada, quando em serviço de urgência, de policiamento e preservação da ordem pública, tá bom? Olha só as alíneas, quando dispositivos regulamentares de alarme sonoro, iluminação, é a iluminação, né? O giroflex, que a gente chama, estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre uma passagem pela faixa da esquerda. Importante essa regra, tá? Muito comum a gente ver uma teoria diferente da prática, porque na prática, quando você está com, por exemplo, tudo parado, trânsito parado, tá? Os motoristas muitas vezes, se for faixa dupla, imagine você aqui uma faixa dupla, e aí está tudo congestionado, a viatura ela costuma não passar pela esquerda, mas ela passa pelo centro. A viatura passa aqui pelo centro, tá? Só toma cuidado porque você já pode ter observado isso no dia a dia, e aí na tua prova os caras colocam que vai passar pelo centro da via, e o aluno está pensando no centro que ele viu, e é pelo centro na prática, só que na teoria a passagem tem que ser feita pela esquerda. Então marca aí no teu material, tá bom? Veículos irão para a direita e parando se necessário. Pedestres que ouvirem o alarme deverão aguardar no passeio ou somente atravessar a via quando já tiver passado pelo local. O pedestre não vai passar, atravessar a rua na hora que está vindo uma viatura em caso de emergência. Tá? Então é para ficar aguardando um pouquinho. Dispositivos somente poderão ser acionados pela efetiva prestação do serviço de urgência. Tá? Este serviço de urgência, inclusive, pode ser o policiamento ostensivo, está só fazendo uma situação de policiamento. Prioridade de passagem na via no cruzamento deve ser com velocidade reduzida e cuidados à segurança. Muito comum, infelizmente, aconteceram acidentes graves muitas vezes, pessoal, né, nos cruzamentos, quando a pessoa ela não toma os devidos cuidados. E aí acontecem acidentes, mesmo com viaturas caracterizadas, com todos os alertas ligados. As prerrogativas de livre circulação e parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentados. Então, o alarme sonoro, a luz intermitente, ela é regulamentada em uma resolução do CONTRAN, tá? Que vai dizer qual é o parâmetro para ser utilizado no Brasil. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Então não dá para você ter um carro da polícia, por exemplo, um carro administrativo, que não tem emblema nenhum, ele parece um carro particular, e você utilizar ele, né, parando em vagas proibidas, parando, né, em situações, utilizando a prerrogativa de livre estacionamento, quando o veículo não está identificado. Ele tem que estar devidamente identificado, tá bom? Inciso número 8 aqui, ó, ele fala que o veículo prestador de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via, goza de livre parada e estacionamento. Tá bom? Esse é um ponto também importante. Galera, tá aqui o nosso quadro, tá? É um quadro resumo, nos ajuda bastante aqui no entendimento desse conteúdo. Tá? Então, o veículo com batedores, o veículo tem batedor, ele tem prioridade de passagem. Toma cuidado, porque é somente isso que diz o código. Ah, professor, então ele não tem prioridade. Eu não estou dizendo que ele não tem, o código foi omisso. Tá bom? Mas não é uma proibição. E na prática ele tem. Então, a prioridade de trânsito, livre estacionamento, livre circulação e livre parada, o código foi omisso. Não quer dizer que ele não tenha essas prioridades. Para a tua prova, você vai responder que o batedor ele tem prioridade de passagem. Ponto final. Infração do artigo 189. Tá? Depois você vai ler lá o artigo 189 e vai ver o que significa. Professor, o que é essa infração? Isso aqui é para a pessoa que não deu a preferência
para o veículo de emergência, para o veículo do SAMU, a polícia, o bombeiro, o batedor, o prestador de serviço de utilidade pública, quem trabalha com fiscalização e operação de trânsito. Então o cara não deu preferência para este veículo, ele pode ser multado. Artigo 189, deixar de dar passagem para veículos em situação de emergência, tá bom? Eu já me deparei várias vezes aqui, já várias vezes tive que lavrar a auto de infração do 189, né? A pessoa às vezes está ali atrás, quer passar, e o carro da frente, o cara está com um som alto, está desatento, está falando ao celular, já vi até a pessoa passando maquiagem, tá? E não dava passagem, tinha que passar pela direita, anotar a placa e vocês já sabem o resto, tá bom? Socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização de trânsito e ambulâncias. Este é o conjunto, digamos assim, mais importante, porque tem mais prerrogativas, né? O código não fala prioridade de passagem, mas ele diz que tem prioridade de trânsito, tem livre circulação, livre estacionamento e livre parada. Se você não der preferência, infração de trânsito, artigo 189. Professor, cadê a Guarda Civil Municipal? Está aqui, ó, nessa parte que fala da fiscalização de trânsito. Prestador de serviço de utilidade pública. Você que está em casa, me dá um exemplo aí. Olha para o teu computador, para a televisão, para o celular, onde você estiver assistindo. O que é um veículo prestador de serviço de utilidade pública? Me dá um exemplo, eu quero ver o teu exemplo. Seria o que, pessoal? O caminhão do lixo. Perfeito. Luz, água, esgoto, gás. Até o carro forte entra aqui, tá? Então, esses veículos eles só têm duas prerrogativas. Livre estacionamento e livre parada. Tá bom? Não há possibilidade de lavrar multa se você não der preferência para o veículo prestador do serviço de utilidade pública. Tá bom? Tranquilo? Esse quadrinho aqui é bem interessante, né? Você não tem um curso, você está assistindo aqui a nossa aula, você pode dar um print da tela, tirar uma foto, faça aí o que você achar melhor, tá bom? Ainda coloco uma última observação aqui para vocês, ó, que é o artigo 280, parágrafo 6º. Não há infração de circulação, parada de estacionamento, relativa a veículos de socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, ainda que não identificados ostensivamente, tá bom? Então, o artigo 280, parágrafo 6º, dentro do CTB, ele isentou esses veículos de qualquer tipo de infração, tá? Até a entrada em vigor desse artigo, pessoal, se a viatura, por exemplo, passasse no radar acima da velocidade máxima, ela era multada. E o agente de trânsito ele tinha que justificar para não ter que pagar a multa. Imagina você lá na Guarda Municipal, está numa ocorrência, né? Tá imprimindo velocidade, aí tem um radar, o cara tem que diminuir a velocidade do radar? Não, ele pode passar essa infração, mesmo ela sendo lavrado o auto de infração, que vai tirar a foto, vai vir, ele vai ser cancelado depois, tá? Ele é cancelado administrativamente por força do artigo 280, parágrafo 6º, conforme consta aqui para você, tá bom? Ultrapassagem. O conceito de ultrapassagem está lá no anexo 1 do código, tá? Ultrapassar é você sair da posição inicial, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Sair da posição inicial, tem um veículo que está lento. Vou desenhar aqui o meu próximo veículo em vermelho. Então eu estou na posição aqui atrás dele, eu vou sair, vou na posição ao lado, eu vou passar por esse veículo e vou retornar à posição original. Isto aqui é uma ultrapassagem. Isto aqui é uma ultrapassagem. Tá bom? Se por um acaso o veículo vem aqui na faixa do lado e ele continua nessa faixa aqui depois, não é ultrapassagem. Aqui você tem uma transposição de faixa inicialmente e uma passagem por outro veículo. Para ser ultrapassagem, tem que sair da posição inicial, ir na posição ao lado e retornar à posição inicial. Tá? Isso é bem importante que a gente entenda. O inciso 10, o inciso 9, o 10 e o 11, pessoal, eles falam de ultrapassagem. Esses três incisos, ó,
9, 10 e 11. Eu acho importante que você entenda, tá? Como funciona a ultrapassagem, quais são as regras, as infrações, artigo 199, artigo 200 e artigo 202, tá? Então, vou botar aqui maiorzinho, ó, 199 para leitura, 200 e o 202. Meu Deus, copiei a minha letra aqui, né? Mas estou falando, você vai anotando. O condutor, antes de efetuar uma ultrapassagem, olha só, antes de efetuar, deverá certificar-se que, então, antes de ultrapassar, que nenhum condutor que venha atrás haja iniciado uma manobra, quem o precede, quem está na frente também não iniciou uma manobra, e a faixa que ele vai tomar está livre numa extensão suficiente para que ele vá e volte. Tá? Então, coloquei aqui em vermelho a regrinha, ó, é olhar atrás, à frente, ao lado. Atrás, para ver se o cara de trás não iniciou uma ultrapassagem. À frente, para ver se o veículo que eu vou ultrapassar também não quer ultrapassar outro. E, por fim, eu vou olhar ao lado para ver se tem espaço suficiente para realizar a ultrapassagem, tá bom? O condutor, ao efetuar uma ultrapassagem, ele tem que acionar o pisca, né, pessoal? Ele tem que indicar que a manobra que ele quer fazer, acionando luz indicadora de direção. Então, ele vai acionar o pisca para a esquerda, vai passar e vai acionar o pisca para a direita para voltar à posição inicial, tá bom? Então, é importante também que entendamos essa parte. Artigo 29, inciso 13, ó. Veículos que se deslocam sob trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Tá? Então, o veículo está se deslocando sobre um trilho, tem preferência, eu até brinco aqui, né? Imagina você não dar preferência para o trem. Quem vai pagar a multa não é você, tá? É a família, porque, meu Deus, imagina um sinistro envolvendo um trem e um veículo automotor, né? Um carro, por exemplo. Então, é complicado, tem infração de trânsito aqui, ó, artigo 212, infração de trânsito. Parágrafo 1º, as normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês, ó. A e B do inciso 10, A e B do inciso 11, então vou marcar aqui, ó, A e B, aplica-se a transposição de faixas, que pode ser realizada tanto para a faixa da esquerda como pela direita. O que é uma transposição de faixa, pessoal? É o seguinte, ó, vou desenhar aqui para você. Aqui é uma via dupla. Vou desenhar aqui a parte do centro. Isso aqui é uma via dupla. E aí nós temos o quê? Estou imaginando aqui um veículo. Ele adota esta manobra e continua na faixa da esquerda. Isso aqui chamamos transposição de faixa. Ele estava na faixa da direita e agora foi para a faixa da esquerda e continuou transitando. Então, sempre que eu for realizar uma transposição de faixas, eu tenho que observar A e B, ver se alguém que está atrás não iniciou também uma manobra para me ultrapassar. Por quê? Porque eu vou vir para essa posição. Ó. Se o cara atrás está me ultrapassando, vai acontecer uma colisão lateral. E quem o precede, quem está na frente, também não iniciou uma manobra para ultrapassar alguém, tá bom? O condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, então, ao trocar de faixa, ele tem que indicar com sinal e tem que se afastar numa distância de segurança. Então, o parágrafo 1º, ele diz que eu tenho que tomar essas cautelas, que são as mesmas cautelas para quem está ultrapassando, tá bom? Esse é o nosso parágrafo 1º. Parágrafo 2º, logo aqui abaixo, respeitadas as normas de circulação e conduta, em ordem decrescente, olha que importante que está aqui, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Então, os maiores cuidam dos menores. Os motorizados cuidam dos não motorizados.
e juntos todos pela incolumidade dos pedestres. Tá bom? Então, respeitadas as normas de circulação, em ordem decrescente, veículo maior cuida do menor, motorizado do não motorizado e todos cuidam dos pedestres. Isso aqui é interessante, né? Quando a gente trabalha com um curso que tem dissertação, né? Tem uma redação, o aluno tem que fazer, e é relacionado a trânsito, eu acho bem legal e interessante o aluno talvez escrever ou citar aqui o parágrafo 2º, né? Toma cuidado, para a prova eles podem trocar alguma coisa, né? Colocar que os veículos menores cuidam dos maiores, que os não motorizados cuidam dos motorizados, que todos cuidam dos veículos. Errado, né? Está tudo errado que eu falei aqui agora. Estou dando um exemplo da maneira incorreta. Então, os motorizados cuidam dos não motorizados. Os veículos de maior porte, o maior cuida do menor. E todos eles cuidam dos pedestres. Tá bom? Compete ao CONTRAN regulamentar o dispositivo de alarme sonoro, ou seja, uma resolução do CONTRAN vai dizer qual é inclusive a altura do volume, né, da sirene, quais são as formas de sirene e outras. Em situações especiais, ato da Autoridade Federal de Segurança Pública poderá dispor sobre a aplicação das exceções do inciso 7 a veículos oficiais descaracterizados, tá bom? Então, as permissões de estacionamento e parada, né, para veículos descaracterizados. O que é um veículo descaracterizado? É aquele que não tem emblema, né, pessoal? Você olha para ele e você não identifica que ele é um veículo oficial, que ele é um carro, por exemplo, de emergência, ele está igual a um veículo de um particular. Então, isso pode acontecer se tiver regulamentação. Este quadrinho aqui, ele veio para nos ajudar bastante. De tudo que eu falei até agora, olha só como ele ficou legal aqui trabalhar com ele. Então, passagem por outro veículo seguida de transposição de faixa. É o nosso número 1. Olha só, eu vou passar, passei, transposição de faixa. Desenho número 1. Veículo A passou. Entendeu que passar é passar ao lado e transposição de faixa mudou a faixa. 2. Transposição de faixa seguida de passagem por outro veículo. 3. Ultrapassagem. Essa é a ultrapassagem clássica, a ultrapassagem regular. Eu estou na faixa de origem, eu vou na faixa ao lado, ou pode ser a faixa contrária também, se for pista simples, e eu retorno à faixa de origem. Agora você tem uma ultrapassagem. Vocês estão vendo que tem que ter um movimento completo, tem que ter a letra U aqui, ó. O cara tem que fazer o U de Ubirajara. Ubirajara tem a ver com ultrapassagem. Olha que legal, pessoal. Fez o U, ultrapassagem. Saiu e retornou à faixa de origem. Foi interessante, nunca tinha, a primeira vez que eu faço essa analogia para memorizar. Número 4, também é uma ultrapassagem, só que é uma ultrapassagem irregular. Por que é irregular, você que está em casa? Porque é uma ultrapassagem pela direita, pessoal, olha aqui, ó. A ultrapassagem ela tem que ser feita pela esquerda. Professor, tem alguma exceção? Tem, quando o veículo da frente está sinalizando que vai entrar à esquerda. Então, aqui no nosso exemplo número 4, essa ultrapassagem, como regra, ela é irregular. Ela pode tornar-se regular? Pode. Se, e somente se, o veículo B estiver sinalizando que vai entrar à esquerda. Aí, nesse caso, sim, você tem uma ultrapassagem irregular. Caso contrário, ela é irregular. A infração de trânsito já está aqui, ó, artigo 199. E, por fim, a número 5, que é uma transposição de faixa seguida de passagem por outro veículo. Tá? Esses conceitos são bem importantes, eu acho, para nós entendermos, né, como um todo. Tirei aqui os riscos que eu fiz para você anotar, marcar, copiar, dar um print, sei lá como você vai fazer, tá bom? O conceito de ultrapassagem está aqui na tela para você. É o movimento de passar à frente de outro veículo
que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Tá aqui para você, ó. Infrações de trânsito, 199, 200 e 202. As infrações de trânsito de ultrapassagem eu considero uma das mais difíceis de memorizar, porque quando você depois fizer a leitura das infrações, que não é o objetivo dessa aula, essa live aqui é a live do artigo 29. Lá depois, quando você for nas infrações, você vai identificar que tem infração de ultrapassagem leve, acreditem, tem leve, tem infração de ultrapassagem média, tem grave e tem gravíssima. Então tem todas as gravidades, se for uma infração de ultrapassagem. Tá bom? Esse é o finalzinho aqui do artigo 29, e dessa maneira nós estamos aqui finalizando o artigo 29. Pessoal, temos aí quase 40 minutos de aula, deu para ver bastante coisa, até passei aqui do 29, né? Deu para trabalhar com vários pontos do nosso conteúdo, é claro que deu, né? Vimos aqui um conteúdo mega importante para a tua prova, está diretamente no edital, está, tá? É um conteúdo curto, eu acho que vale muito a pena você fazer aquilo que nós comentamos aqui no início da nossa aula, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a leitura do artigo 29 e vai ler as infrações de trânsito. Deixa a preguiça de lado, é super importante fazer essa relação, porque aí você começa a compreender muito melhor, que é identificar qual é a regra e se fizer errado, se não cumprir a regra, qual é a penalização. Temos uma regra e temos uma pena. A pena é uma infração de trânsito que a pessoa estará sujeita, né, tendo em vista que cometeu, que desrespeitou uma regra geral. Tá bom? Eu observei também ali, pessoal, que o conteúdo de vocês de legislação de trânsito não é um conteúdo muito extenso, tá? E quando ele foca, quando o edital traz alguns recortes apenas, eu acho que tem grande chance de cair questões, tá? Se coloca, muitas vezes, Lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, e aí o cara tem que estudar todo o código. Tem muito concurso que não cai nenhuma questão de trânsito. Mas eu vou fazer uma aposta aqui para você. Eu vou dizer que vai ter no mínimo 2. Ah, professor, só 2. Cara, são as 2 que fazem a diferença muitas vezes. Tá bom? Eu tenho um caso, um aluno, que foi meu aluno várias vezes, ele acabou tornando-se, inclusive, meu amigo, que tem um concurso, pessoal, inclusive para a Guarda Municipal, que ele não passou por uma questão. E ele errou questão de trânsito. O cara foi meu aluno várias vezes na parte de trânsito, errou uma questão de legislação de trânsito. Falei, cara, não acredito. Logo você, Brutus. Ele acabou errando uma questão que, sinceramente, não dava para errar. Bom, então a gente não pode deixar. O trânsito, ele é traiçoeiro, pessoal. Por quê? Porque os alunos, tomara que não aconteça com você, eles acabam deixando de lado a legislação de trânsito. Porque o cara tem CNH, ele diz, eu sei dirigir com essas regras. Inclusive, eu nunca levei uma multa. Olha o raciocínio do cara. Porque nunca levou multa, acha que entende de trânsito. Não tem nada a ver, cara. Quando a gente começa a estudar a legislação de trânsito, verifica-se que a prática, ela atrapalha muitas vezes a prova. Porque o cara sabe a prática, ele sabe andar com o carro, mas a regra, o que está escrito dentro do código, não conhece. E isso é um problema, né? E dificulta muitas vezes a resolução de questões. Então o cara quer resolver uma questão, ele começa a pensar no dia a dia. Lá no dia, quando eu estava dirigindo, aconteceu um fato semelhante e eu adotei determinada providência e não aconteceu nada, não deu um sinistro, nenhum acidente, eu vou responder isso. E aí responde errado. Por quê? Porque o código traz a regra teórica. E você, para a prova, tem que conhecer a teoria. É a teoria que interessa para nós. O resto a gente não vai levar em consideração, porque na verdade vai nos atrapalhar na hora da prova, tá bom? Então falamos dessas regras aqui dos veículos especiais. Eu acho que aqui tem questão de prova, tá? Aqui tem uma das questões. Eu estou fazendo a minha aposta. Depois que tiver esse concurso, eu vou fazer um vídeo. Vou dizer, olha lá, falei na live, tá aqui a questão. Vou botar a questão aqui, ó. Vou botar assim, ó. Aqui tá a questão, ó. Que eu falei para você lá atrás.
que iria acontecer. Tá bom, pessoal? Fechamos por aqui. Quero deixar para vocês um grande beijo, um forte abraço, dizer que estamos juntos no caminho da aprovação e nos vemos aí em outras lives, nos vemos em outras aulas. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.